E eu que achei que nem ia precisar fazer um vídeo falando a respeito da falha no pacote XE, que afetou mais a mente de algumas pessoas do que o Linux em si, mas aqui estamos, dessa vez a pedido dos membros do canal. No Dio Linux Responde de hoje nós vamos falar sobre esse problema com o XE, vamos falar também sobre o Jeff deixando o Slackware, vamos falar sobre a polêmica do Cosmic versus GNOME e se algumas decisões do KDE podem afastar os usuários, além dos membros do canal. Quem apoia o vídeo de hoje é o OnlyOffice. A versão 2.5 do OnlyOffice Dockspace está disponível com melhorias nas salas públicas, grupos de usuários, gestão de armazenamento e muito mais. Os destaques da atualização vão para a possibilidade de compartilhar arquivos com outros colegas através da seção My Documents, a possibilidade de trabalhar com Markdown em documentos, a possibilidade de criar cotas de armazenamento para usuários diferentes e um novo recurso muito legal que permite integrar o OnlyOffice Dockspace numa página web comum. Para acessar a versão mais recente do OnlyOffice Dockspace Cloud é só acessar o link aqui na descrição e criar sua conta gratuitamente. Nós fizemos uma cobertura bem extensa sobre o problema ali do XE no Linux. Eu acho que nós fomos até um dos primeiros sites em português que comentou sobre isso. Também tem um tópico no nosso fórum a respeito desse assunto, caso você queira participar, onde a galera da comunidade já linkou vários vídeos de vários outros criadores também, além de várias outras fontes, então se tornou um repositório interessante ali de conteúdo para acompanhar. E eu realmente não tinha a intenção de fazer um vídeo sobre o assunto, ainda mais tanto tempo depois, porque sinceramente eu acho que muito mais gente surfou no hype de Linux tem uma mega falha, sabe? Espalhando até alguma desinformação, pânico e ignorância em alguns casos, do que realmente informou corretamente e tratou da forma com que deveria ser tratado. Como alguns membros fizeram perguntas relacionadas a esse assunto essa semana, por ainda estarem pensando a respeito disso, e como pedidos dos membros sem dúvida são especiais, eu vou tentar responder essas dúvidas no vídeo de hoje. As mensagens foram as seguintes. A primeira foi do @Getron. Ele pergunta o que vai acontecer com o mundo open source após a descoberta recente da falha no XE Utils, financiamento, privacidade ameaçada, ele comenta. É uma ótima pergunta, como o mundo open source recebeu esse impacto, né? E o que muda para o futuro. O @Francisco Wagner disse o seguinte: olá, foi a primeira vez que eu participei do Dio Linux Responde, eu só queria saber o que você acha dessas falhas de segurança que estão aparecendo no Linux. Seja muito bem-vindo, Francisco. Essa é uma pergunta um pouco mais generalista sobre a falha e daqui a pouco eu dou a minha opinião. E por último, nós temos a pergunta enviada pelo Savior. Ele diz: o episódio da falha CVE 2024-3094 serviu para mostrar o quanto um sistema open source pode ter sua segurança burlada de forma bem orquestrada e como que ocorreu ou serviu justamente para mostrar como a comunidade open source é rápida para solucionar problemas de segurança. Muito obrigado pela pergunta. Aqui ele vai mais nessa linha de o que a gente pôde aprender com o ocorrido também, né? Bom, para começo de conversa, a gente precisa de pelo menos um resumo do problema para nós podermos abordar esse assunto. Lembrando que na descrição você encontra uma matéria do site do Dio Linux com mais detalhes. A gente fez um vídeo também sobre o problema no nosso outro canal, Dio Linux Labs, e ele saiu na nossa newsletter também. Todos os links estão aqui na descrição. Em resumo, no final do mês de março foi identificado que a liblzma, uma biblioteca geralmente utilizada na compactação de arquivos, popularmente utilizada no XE Utils, mas não restrita a ele, usada em várias distros Linux por padrão, possuía código malicioso, que poderia ser utilizado para acessar dados do SSH, permitindo o login remoto e acesso não autorizado a algum sistema. O XE é mantido de forma comunitária e tem o seu código aberto. A descoberta do problema, inclusive, foi acreditada a um funcionário da Microsoft chamado Andreas Freud. Mas a maior reviravolta da história não é nem o fato de um funcionário da Microsoft ter encontrado uma falha de segurança no Linux e ajudado a corrigir ela. O maior plot twist do negócio é que o backdoor parece ter sido inserido de forma proposital por um suposto colaborador do projeto, que já ajudava ali no desenvolvimento do XE há algum tempo, criando aquela sensação de que tinha sido algo realmente premeditado, até um plano de longo prazo, quem sabe. Foi um ataque complexo que envolveu engenharia social mais do que um simples código malicioso. O problema foi encontrado em versões bem específicas do XE, não são todas as versões que tinham o problema, a 5.6 e a 5.6.1. Então, em tese, distros que usavam essas versões em específico poderiam ser alvos de ataque, as outras não. Na pergunta do Getron, ele questiona sobre o que aconteceria no mundo open source, o que vai acontecer no mundo open source após a descoberta da recente falha no XE Utils. Bom, a verdade é que
muito pouca coisa muda, se é que muda alguma coisa. Como diz o próprio Linus Torvalds, o importante não é criar um sistema sem falhas, isso daí é impossível, humanos fazem os sistemas, né? O importante é a velocidade na qual você corrige essas falhas, depois que elas são descobertas, obviamente. O que mais me surpreendeu nesse caso todo ainda foi a furada de bolha que esse assunto deu aí, saindo do mundo tech e indo parar em diversos canais que não são especialistas, esse tipo de coisa, né? Eu não sei se essa foi a primeira vez que essas pessoas viram um CVE de classe 10 que pudesse afetar sistemas Linux. Dada a reação exagerada, parece ter sido o caso de várias pessoas, inclusive. Mas essa não é a primeira vez e já te digo, provavelmente não vai ser a última também. Eu não vou dizer que esse problema foi só mais uma terça-feira aí para os pesquisadores de segurança, mas no máximo eu acho que foi uma terça-feira um pouquinho mais agitada. Nada muito mais do que isso. A quantidade de gente falando sobre o assunto e o drama aplicado em cima disso pode ter feito parecer que era um problema muito mais grave do que realmente foi. Literalmente, os únicos sistemas que poderiam ser afetados por conta desse problema foram versões em desenvolvimento do Fedora e do Debian, o Kali Linux, se ele tivesse sido atualizado entre os dias 26 e 29 de março, o OpenSUSE Rolling Release, que é o Tumbleweed, e o MicroOS, se eles tivessem sido atualizados entre 7 e 28 de março. Ou seja, são versões em desenvolvimento que praticamente ninguém, a não ser os próprios devs, talvez estivessem utilizando. E ainda ia precisar de algumas outras coisinhas, tipo eles estarem rodando SSH de forma ativa, estarem expostos para a internet sem um firewall que fosse impedir o tráfego de IPs não autorizados, sem considerar outras possíveis camadas de segurança, tanto domésticas, que são mais simples, mas principalmente empresariais. Aí quando você para pensar, Red Hat, Ubuntu, Debian estável, CentOS, Alma Linux, Rocky Linux, OpenSUSE Leap e derivados diretos, que são os principais sistemas usados em servidores e coisas sérias, nenhum deles foi afetado. E mesmo que tivessem, ainda precisariam ter certas circunstâncias para que a conexão pudesse acontecer, sem considerar os patches de segurança que alguns sistemas lançaram horas depois da descoberta. Aliás, curiosamente, o próprio Arch Linux, que por ser rolling release poderia ter sido afetado, não foi por uma tecnicalidade na construção do sistema, onde o OpenSSH não é linkado com o liblzma, ao contrário do que algumas outras distros fazem. E esse link específico aqui era justamente o que permitia o ataque. Mesmo assim, o Arch fez um patch do software e mandou aí para as atualizações de todo mundo, como era de se esperar na verdade. O CVE é de classe 10 porque ele poderia criar a condição de um exploit, de um ataque de controle completo de forma remota, mesmo que a probabilidade de acontecer fosse, na verdade, meio baixa. Claro que os pesquisadores de segurança um pouco mais conservadores poderiam dizer que, apesar desse ter sido a forma descoberta de se utilizar esse exploit, né, esse backdoor, pode ser que exista alguma outra que não tenha sido descoberta ainda, por isso que era importante fazer esse patch. Mas, dias depois, se você olhar o score, o exploitability dele é de 3.9, que é o quão provável que alguém consiga utilizar essa falha para fazer algum mal. Isso sim é só mais uma terça-feira na vida dos pesquisadores de segurança. O que eu quero dizer, especialmente para os mais impressionados, é que talvez você não tenha se dado conta ainda, mas falhas de segurança aparecem no mundo Linux e open source o tempo todo. Não é por não aparecer falhas que dizem que Linux é seguro. Aliás, falhas desse tipo aparecem em todo tipo de software. Talvez você só não acompanhe as notícias dos especialistas, né? Quando o software é open source, elas tendem a aparecer até um pouco mais, já que é possível consultar diretamente o código-fonte das aplicações e se torna mais fácil encontrar problemas, que foi exatamente o que aconteceu aqui no caso do XZ. Imagina só se um backdoor desse tipo tivesse sido colocado em um software proprietário, de código fechado. São grandes as chances de que coisas assim fossem para produção sem ninguém perceber até ser tarde demais. Dessa vez mesmo foi por pouco, na verdade. Quem diria, foi alguém da Microsoft que ajudou a tornar o Linux mais seguro dessa vez. Mas sério, acessa páginas que mostram detalhes de falhas de segurança, tipo o CVE Details aí, e filtra por Linux. Fica olhando as datas das descobertas. Sempre tem algo novo. A diferença é que você não fica sabendo. Talvez porque a gravidade das coisas varia e nem tudo chama tanta atenção assim. Mas eu aposto que já existiram problemas que talvez você até pudesse ter sido afetado de alguma forma que você nunca ficou sabendo e que foram embora numa atualização de sistema que você fez de forma descompromissada sem saber também. Isso não quer dizer que o Linux está menos seguro agora, como eu disse. Essas coisas acontecem há anos, acontecem desde sempre. Open source é assim, sempre foi assim.
Para você ter uma visão mais ampla de segurança no Linux, eu recomendo que você assista ou escute o nosso podcast especial sobre o assunto. O link vai estar aqui na descrição também. Mas se tem uma coisa interessante, na verdade, desse caso do XZ em particular, que eu acho que pode ser tirado como aprendizado, afinal, se você prestar atenção, tudo que acontece ao seu redor pode ser um aprendizado, é a lembrança de que softwares open source não são invulneráveis e não são criados na base da mágica, né? A gente precisa continuar prestando atenção no código, prestar atenção em quem está fazendo esses programas, além de não negligenciar as regras básicas de segurança. Esse problema também mostrou mais uma vez a agilidade dos desenvolvedores em corrigir potenciais falhas importantes. O modelo open source de desenvolvimento tem esse ponto forte. Uma vez que a falha é descoberta, ela tende a ser corrigida com bastante velocidade. Enquanto problemas assim no Linux virarem notícias, significa que eles são raros o suficiente para poderem virar uma manchete, o que é uma coisa boa. Além disso, como a falha parece ter sido intencionalmente inserida por um colaborador, isso também ajuda as comunidades a se lembrarem de rever de vez em quando as suas políticas de segurança para com os colaboradores e na utilização de softwares comunitários. A dica no fim é a mesma de todas as outras vezes em que um bug ou um malware foi encontrado em algum código de alguma distro que pudesse afetar alguém. Mantenha o seu sistema atualizado e em pouco tempo o problema vai embora. Não é porque você mudou de sistema operacional que todos os problemas desapareceram de uma hora para outra. É como eu sempre digo, né? Escolher um sistema operacional basicamente é escolher com quais problemas você prefere lidar. E eu acho que no Linux está bem de boa ainda. E parece que outra notícia que partiu o coração de algumas pessoas por aí é que o Slackjeff está deixando de usar o Slackware, que levou a pergunta do nosso querido membro Maculan. Boa noite, Gil e equipe. Por muitos anos eu usei o Slackware, até que usá-lo tornou-se complicado o suficiente para não valer o esforço ou o tempo gasto para manter ele rodando. Esses dias atrás eu vi um vídeo do Slackjeff dizendo que ele está abandonando ali, entre aspas, o Slackware. E ainda teve aquele vídeo de 3 horas do tier list onde o Slackware foi para a seção D. Ele está se referindo ao nosso podcast de 3 horas onde a gente fez um tier list de mais de 20 distros Linux. Aí ele continua, enfim, fico triste pela filosofia do Slackware estar levando um sistema tão bacana ao desinteresse de cada vez mais gente. Minha pergunta é, se o Slackware e leia-se a sua equipe de desenvolvimento mudasse a filosofia, deixando as coisas mais contemporâneas e compatíveis, acha que o sistema angariaria novos adeptos? O Slackjeff, para quem não conhece, é o Jefferson e ele tem um canal sobre Linux aqui no YouTube também. Ele é um amigo meu de longa data já e é um grande fã do Slackware desde que eu consigo me lembrar. E recentemente ele disse que iria deixar de usar a distro aí de vez. Eu vou deixar o vídeo dele a respeito desse assunto no link aqui na descrição, depois você pode conferir lá se você quiser, se inscreve lá no canal dele e manda "eu vim pelo Dio Linux" aí nos comentários, beleza? O Jeff é também professor de algumas das séries Premium que nós temos aqui no canal para os membros de Linux Play. Se você se tornar membro, você vai poder ver o Slackjeff no nosso curso de Shell Script avançado e também no nosso curso de Linux from Scratch. Clica ali no botão Seja Membro e vem participar da comunidade, assim como o Anderson Maculan que fez essa pergunta. Aliás, recado rápido, mas importante também. Um dos novos conteúdos exclusivos para membros que a gente vai postar em breve é o bate-papo completo que eu tive com o professor Gustavo Marafon, que ele é bacharel em Ciências da Computação e mestrando em Neuroeducação, que participou daquele vídeo sobre a geração Z no mercado de trabalho e tecnologia. A gente postou recentemente, né? Talvez alguns de vocês tenham visto. E na entrevista completa a gente falou, acho que por umas 2 horas quase, sobre vários assuntos diferentes. Vai ser mais um Dio Linux Originals aí para os membros Play e superiores, então fiquem ligados. Agora, sobre se o Slackware mudasse de filosofia, ficando mais moderno, se isso traria novos usuários, a minha resposta é um talvez. Talvez porque um Slackware mais moderno não seria necessariamente mais amigável do que várias e várias outras distros Linux que existem hoje em dia. O Slackware parou tanto no tempo que literalmente existem mais de uma década de melhorias em usabilidade separando o que ele oferece do que existem em sistemas mais modernos, digamos assim, especialmente em desktops. Vale a pena lembrar que a gente vive a era onde o Ubuntu já não é mais necessariamente a distro mais fácil de se utilizar. O que dirá o Slackware então? Uma mudança de filosofia seria uma faca de 2 gumes. O Slackware é interessante hoje justamente por ser antiquado do jeito que ele é. Acabou virando uma ferramenta de estudo, uma peça de museu até mesmo, mais do que de produtividade. E os fãs do Slackware podem acalmar o coração. Eu não estou dizendo que ele é inútil para isso, que não tem como utilizar ele para produtividade. Não.
Mas como ele usa muitas tecnologias que não são utilizadas no mercado de trabalho hoje em dia, como gestores de pacotes, um pouco mais robustos, né? Systemd, por exemplo, e por aí vai, certas coisas que as pessoas precisam estudar para trabalhar não estão no Slackware por padrão. Então, o tipo de estudo que dá para fazer com ele é mais para ver como um sistema funciona por baixo dos panos, usando muitos scripts e coisas assim. Não tanto para aprender o Linux de mercado atual. Além disso, a instalação de alguns pacotes pode ser um pouco mais complexa, mais demorada, dependendo do seu nível de conhecimento técnico, o que vai um pouco contra essa coisa que existe hoje em dia de fazer as coisas acontecerem rapidamente e focar especificamente na execução da atividade mais do que na instalação da ferramenta. Não chega a ser um Gentoo, por exemplo, onde você vai compilar os pacotes ou alguma coisa desse tipo, mas também não é tão rápido. Até o próprio Gentoo começou a liberar um monte de coisas em formato binário direto, né, sem necessidade de compilar, justamente para tornar a distro um pouco mais versátil. Talvez um Slackware um pouco mais vanguardista não angariasse muitos novos usuários, já que existem várias outras distros que já oferecem mais praticidade. Mas uma versão mais moderna poderia ajudar a manter os poucos usuários que se mantiveram fiéis ao sistema por tantos anos, como é o caso aí do Slackjeff, talvez. E outra coisa que pode soar até como uma heresia aí para os fãs de Slackware, mas é verdade também, como tudo na vida, existe um fim para projetos lendários assim. Eu não espero que o Linux dure para sempre, por exemplo. Mas, apesar dessa ainda não ser a vez do Slackware, eu acho que ele está muito mais próximo disso do que de uma grande volta por cima. Não seria o primeiro sistema a ficar na história. O Mandrake, o Mandriva fizeram isso, o Kurumin, né, distro brasileira que mora no coração e na memória de muita gente também. Por mais que existam projetos como o Mageia, o Open Mandriva hoje em dia, e até sucessores espirituais aí do Kurumin em terras nacionais, como o Big Linux e o RegataOS, a gente sabe que no fundo não é a mesma coisa. E acho que o mesmo aconteceria numa eventual cisão aí do Slackware. Curioso é que eu não tenho essa sensação, essa certeza de que o Slackware está abandonado, digamos. A impressão que eu tenho, na real, é que o Patrick Volkertin, que já tem quase 60 anos, pelo que eu pesquisei, mantém o sistema exatamente como ele gostaria que fosse, fazendo as coisas para ele mesmo em primeiro lugar, sem se preocupar com o que o mercado está demandando. Talvez ele não queira mais usuários para distro, talvez ele não faça mais questão de manter os usuários na distro. Ele só faz questão de que o Slackware continue sendo o Slackware que sempre foi. Quem se agradar com isso pode ficar, quem não se agradar, tudo bem se sair. E eu não posso deixar de achar isso um pouco poético. A próxima pergunta é do Demings. A criação da UI Cosmic em Rust tem tanta vantagem assim à frente do GNOME? A Cosmic basicamente é um fork reescrito em uma nova linguagem com melhorias. O estado atual do GNOME é excelente. Será que futuramente a equipe do GNOME pode decidir reescrever também em Rust? Olha, inicialmente eu acho que não tem vantagem nenhuma realmente, apesar de estar começando muito bem, ao que parece. O legado do GNOME tem décadas e o Cosmic vai precisar crescer muito, comer muito arroz com feijão, como se diz, para chegar na unha do dedo do pé do GNOME, ainda mais em termos de comunidade. Talvez você possa enxergar algumas vantagens no Cosmic por ele ser uma interface, né, um desktop environment criado em tempos modernos, com necessidades modernas em mente. Nada legado ali mantido no código, com decisões sobre a organização de projetos baseadas em conceitos modernos também. Isso realmente pode ser uma vantagem. O Cosmic não é um fork de nada, na verdade. Ele é escrito do zero, de fato, com uma linguagem diferente, o Rust, como você mesmo mencionou. Fork é quando você pega o código-fonte de um software, copia ele por completo e começa a desenvolver de forma independente do software do qual você copiou o código-fonte. Existem muitos forks no mundo open source, é algo bem comum, mas o Cosmic não é um deles. Você menciona que o estado do GNOME atual é excelente. Isso é questão de opinião, então eu acho que eu não tenho nada a acrescentar quanto à sua opinião. E você também pergunta se o GNOME poderia ser reescrito em Rust no futuro também. Como impossível é um termo muito definitivo e o futuro pode ser muito tempo, eu não posso dizer que seja impossível, mas eu acho que é bem improvável que isso aconteça. Mudar todo o código de algo que já está escrito é literalmente reinventar o produto. E isso não deve ser nada barato, ainda mais em um projeto tão grande quanto o GNOME. É só a gente parar para pensar quem é que iria bancar uma decisão desse tamanho no peito, sabe? Sendo o GNOME a base do desktop de várias distros empresariais, correr o risco de sair desses projetos.
A Red Hat teria interesse em fazer isso? A Canonical? Um milionário entediado, talvez? Eu sou rica! Sem falar que se a ideia é ter um ambiente em Rust, se esse fosse a questão, né? E se o Cosmic já estivesse por aí, seria, acho que bem mais fácil apoiar o desenvolvimento dele, que já estaria pronto, eu imagino, do que refazer o GNOME inteiro. Então, eu realmente acho que não é esse o caso. E já que nós falamos do GNOME, temos uma pergunta aqui sobre o KDE agora. Pergunta do Emerson. Ele diz: Gil, eu gosto muito do KDE, mas eu vejo as distribuições que utilizam o Plasma e percebo que tem tantos apps estranhos que vêm junto. Por exemplo, o Manjaro, que para mim é uma distro renomada, ele vem com tanta coisa pouco intuitiva e, sinceramente, além de um design bem antigo, que chega a ser repetitivo para aplicações diferentes, parece muitas vezes não ter grande utilidade. Enfim, vejo muitas distros com isso. Uma das poucas que conserta esse tipo de coisa é o Fedora, se eu não me engano. Será que essas aplicações já vêm quando instalamos o Plasma? Será que isso não está afastando significativamente novos usuários? Olha, Emerson, consistência de design é algo sempre bem-vindo, né? As pessoas podem até tolerar inconsistências, mas ninguém nunca vai reclamar de que o design está coeso. Nosso cérebro gosta de padrões e quando eles são desrespeitados, a gente fica com uma sensação de que alguma coisa não está certa, sabe? Pura psicologia. Difícil dizer se isso afasta usuários. Eu acho que não existe nenhuma pesquisa de fato sobre isso, especialmente no mundo Linux, mas com certeza não ajuda a atrair. Ao menos da minha cabeça não faria sentido alguém pensar: nossa, eu vou utilizar aquela distro porque ela é toda inconsistente, sabe? Acho que não funciona desse jeito, né? Você mencionou o Fedora, mas o Fedora não faz muito esse tipo de ajuste. Em termos de interface, o que eles fazem é basicamente empacotar as interfaces e os softwares sem modificação. O KDE Plasma, inclusive. Não costuma ter nenhum grande ajuste visual, no máximo a logo do Fedora e alguns wallpapers. Se não tem apps por padrão que quebram a experiência, é só porque eles provavelmente só incluíram apps do core ali do KDE, tirando o Firefox e o LibreOffice talvez. O que o Manjaro faz é alterar de forma mais intrusiva os padrões do Plasma. E talvez o pessoal do Manjaro é que seja ruim de UX e UI, o que na minha modesta opinião é só uma constatação do óbvio, né? O Manjaro faz isso em todas as interfaces praticamente, modificações pesadas, não é exclusividade do Plasma. Tem quem goste, tem quem desgoste, mas é realmente bem diferente do padrão. Se você quiser ver como é o Plasma sem o dedo de ninguém, exceto dos próprios desenvolvedores do KDE, roda um KDE Neon numa VM para você ver, por exemplo. O Plasma é aquilo, daquela forma. O Fedora KDE, com poucas modificações, eu diria que fica bem próximo também. Isso de mudar coisas demais ou mudar as coisas de menos, como a gente falou antes lá no caso do Slackware, é uma balança bem difícil de equilibrar. Os desenvolvedores de todos esses projetos colocam as coisas da forma com que eles acham que seria melhor, né? Ninguém está prejudicando o sistema de propósito. Conforme você conhece as ideias e os backgrounds desses projetos, alguns porquês das decisões começam a ficar mais claras, mesmo que a gente não concorde. Nesse vídeo aqui do lado, a gente explora o Slackware em si, a história por trás dele, as características da distro. Um vídeo que tem a participação do Slack Jeff, inclusive. Clica aí para assistir e a gente se vê na próxima. Falou!